A gente vai fazer uma coisa agora, galera, que vocês não gostam. Ai, ninguém aqui gosta muito, sabe? Vocês nem assistem quando eu faço, ninguém tá nem aí. Que é, galera, assistir Pedro Daher. Gente, o Pedro nunca vai sair desse canal, né? É bom que eu já tenho autorização dele pra fazer quantos reacts eu quiser, entendeu? Eu já aceitei, ele já aceitou, que infelizmente é hit, gente. É hit, sabe? Tem que aceitar. Bora? Sim, que tal alguns trenzinhos? Pois eu não quero não. Mas o que? Você nunca recusou. Pois eu não vou aceitar nada de você enquanto você não me ensinar como fazer. Você tá exigindo transferência? A gente já falou sobre isso aqui, vocês lembram? Inclusive no vídeo do Pedro. Ele já tinha discutido essa questão, né, a China, ela quando vendeu a matéria-prima dela pra Europa, ela falou assim, tudo bem, vocês podem usar, só que vocês vão ter que me ensinar a fazer. E foi assim que ela aprendeu muitos dos processos, né, que hoje em dia são aplicados. Então, o que começou a ser cobrado por outros países recentemente, também da China? Que, pô, você quer fazer aqui? Você quer investir? Ótimo, invista, traz seus engenheiros, traz sua matéria-prima, beleza, mas você vai me ensinar a fazer. Eu quero ser capaz de fazer sem você eventualmente. E acho que é sobre isso que é esse vídeo do Pedro hoje. Eu não vi ainda, tá, galera? De tecnologia? Tá bom. É isso mesmo, de agora em diante. Tá bom? Mas é claro, já tava na hora de você fazer isso! Fala pessoal, Pedro Daher aqui mais uma vez. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacanérrimo, mas antes disso eu preciso admitir uma coisa aqui. Eu cometi um equívoco. Vocês lembram desse vídeo aqui que a gente falou sobre a vinda dos trens chineses no Brasil? Que era muito bom a questão dos investimentos chineses, mas um problema era que não tinha transferência de tecnologia? Então, se você não viu esse vídeo, vai lá ver. Isso era uma coisa que tava faltando muito no Brasil e a gente bateu muito nessa tecla. E aqui eu quero agradecer ao Diego Pautasso que me deu esse toque e que inclusive é o tema desse vídeo aqui, hein? A transferência de tecnologia não só é importante, como ela já está acontecendo. E pô, esse é um assunto que vocês já estão ficando careca de saber. Sabia. Inclusive isso... O que pega, galera? A relação entre Brasil e China, né, sempre aconteceu de forma muito conversada, muito diplomática. E nesse primeiro vídeo do Pedro, a impressão que ficou, né, e foi uma coisa que a gente discutiu aqui no meu react, né, é que não estava sendo feito de forma alguma essa transferência de tecnologia. E eu confesso que eu sou uma pessoa que acompanha muito pouco essa questão infraestrutural do Brasil, porque não é minha área de pesquisa, né? A minha área de pesquisa tá muito mais no jornalismo internacional e não nessa questão infraestrutural e de políticas públicas. Então eu não sabia até que ponto isso era uma realidade ou não era uma realidade. Só que no ENERE, no Encontro Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais, que eu fui convidada esse ano, que eu fui com a Mila, eu fui palestrar e eu fui também como convidada, isso foi uma coisa discutida. Eu acho muito legal que o Pedro esteja trazendo essa correção, porque não necessariamente o que ele falou estava errado. Vamos lá, acompanha aqui o meu raciocínio. Não necessariamente o que ele falou estava errado, não estava certo, mas não estava errado no sentido de que essa transferência de tecnologia, ela poderia ser feita de uma maneira, poderia ter sido feita muito antes, poderia ter começado muito antes, e ela poderia ser feita de forma muito mais, não é efetiva, produtiva, por assim dizer. Eu acho que o Pedro vai falar sobre isso nesse vídeo, mas vamos lá. Voltando pro vídeo. Então eu vou começar a exigir transferência de... Eficaz é uma boa palavra que eu tava tentando usar, Thiago. Eu acho que sim. Tecnologia em cada contrato nosso, beleza? Tem certeza? São muitos contratos. Vai exigir em todos individualmente? E tu quer que eu faça o quê? Que eu centralize tudo numa coisa só? Que eu crie um centro de transferência de tecnologia entre Brasil e China? Eu postei esse vídeo criticando a falta de transferência de tecnologia e pouco tempo depois, essa notícia me aparece. Brasil e China acertam detalhes para criar centro de transferência de tecnologia. Que beleza. Vamos explicar o que está acontecendo. Esse centro de transferência é um projeto novo que está para ser estabelecido e ele é um acordo bilateral entre Brasil e China. E mesmo sendo um projeto muito novo, a gente já vem vendo exemplos de coisinhas acontecendo. A CRRC, que é uma estatal gigantesca fabricante de trens, anunciou a abertura de uma fábrica em Araraquara, São Paulo, com investimento inicial de 50 milhões de reais para 2026. E o que isso implica é que para esses trens serem fabricados aqui, eles vão... Como eu disse, isso não é uma coisa que tá acontecendo há muito tempo. Isso é recente, tá?
tá? A transferência de tecnologia, e aí é esse o ponto que eu tava querendo é porque eu não quero me adiantar o vídeo do Pedro aqui, mas o negócio, gente, é que esse centro, ele pode ser criado, mas até que essa transferência de tecnologia, ela seja feita de maneira eficaz, muito obrigada pela palavra, Thiago, e de maneira satisfatória, isso vai demorar. Vai demorar porque o Brasil não tem nem estrutura pra receber isso ainda, entendeu? Então, esse foi um dos pontos que foi debatido no ENERE por um professor que falou exatamente sobre isso, que a gente pode ter todas as táticas de transferência de recursos de energia e de todos os acordos possíveis com a China para que eles tragam tecnologia para o nosso país e tudo mais. Enquanto a gente não tiver estrutura para receber esse tipo de ajuda e esse tipo de estrutura, não adianta nada. Mas enfim, é isso. É o que eu falei, o Pedro não tava 100% certo, mas ele não tava errado também no outro vídeo. Vão trazer todo o maquinário, todo o processo de produção e o mais importante de tudo isso, o conhecimento técnico. Interessante, hein? Não, mas pera lá, para tudo, calma aí. Por que o Brasil precisa de transferência de tecnologia para fabricar trem? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil já produzia os seus próprios trens há pouquíssimos anos atrás. Então, o que aconteceu? Verdade, essa eu não entendo. Você já produzia seus próprios trens há muitos anos atrás. Por que parou de repente? Para fazer trem tem que ter indústria, né? E aí que a gente entra numa história muito triste. Vamos falar um pouquinho de história, porque é importante que a gente entenda o que causou a queda de toda a nossa indústria. O Brasil produzia muita coisa própria, inclusive os seus próprios trens. Uma dessas empresas que produzia esses trens era a Mafersa. A Mafersa fazia transferência de tecnologia com a Bud Company desde... Isso, inclusive, foi um investimento muito grande feito pelo JK para poder substituir as nossas importações, tá? A ideia era que o Brasil produzisse o máximo possível para não ter que importar, sabe? E isso foi feito aqui no Brasil. A indústria brasileira cresceu muito a partir de Vargas ali, mas muito no governo JK. Eu já falei isso aqui algumas vezes no canal, mas a gente pode observar um efeito contrário em outros países da América Latina. Países como a Argentina, por exemplo, não investiram na sua industrialização. E aí, até hoje, tem que importar coisas como papel higiênico, cotonete, porque eles não produzem nada no país, entendeu? 1957. Só que o problema começou a aparecer ali pelos anos 80, quando a Bud Company para de produzir os seus trens e é comprada pela alemã ThyssenKrupp. E com o passar do tempo, os contratos com a Mafersa são encerrados. Tá, mas a gente já fez a transferência de tecnologia, a gente já sabe como produzir. Sim, correto. Mas para você ter essa tecnologia sendo produzida em território nacional, você precisa de uma cadeia de produção industrial. Calma que eu vou te explicar. Por exemplo, o governo brasileiro encomenda trens e a Mafersa entrega. Para isso, ela precisa comprar o aço que vem da CSN, que também é brasileira. Junto disso, ela começa a comprar outros componentes de outras empresas no Brasil e assim por diante. E no final do dia, com esse investimento do governo, você cria uma cadeia de produção industrial. Entendeu? Então, beleza. A gente já fez a transferência e a gente... Adorei a edição, amigo. Ficou muito legal a esquematização que você fez. Tem a indústria. Qual que é o problema, então? O problema é que nos anos 80, o nosso governo ainda era ditadura militar. E diferente de outros países já industrializados, os nossos militares não tinham uma visão de longo prazo de nação. A ideia era sempre ter o máximo de retorno financeiro no menor curto prazo possível. Todo investimento do governo era baseado no investimento gringo, no capital estrangeiro. Quando esse investimento que vem de fora para de entrar, os militares abandonam tudo. Que foi o caso da Mafersa. E essa é a lógica do neoliberalismo, tá, gente? Se não tá tendo lucro agora, então por que continuar? Outro fator que contribuiu para nossa desindustrialização foram as... E assim, isso funciona, e aí eu vou usar funciona aqui com muitas aspas. Tô falando aqui funciona eu tô falando pra burguesia, tá? Porque neoliberalismo não funciona pra pobre, nunca vai funcionar em lugar nenhum, em conjuntura nenhuma. Mas, pra burguesia, principalmente, isso é muito interessante quando se tem uma história e uma industrialização muito concreta, né? Uma certeza que mesmo que você não invista no que é de longo prazo, o mercado ele vai se manter, né? A indústria ela vai se manter. Como é, por exemplo, da Europa, como é o exemplo da Inglaterra, como é o exemplo da França, como é o exemplo da Alemanha. Não é o exemplo do Brasil. A nossa indústria ela é extremamente nova, ela é extremamente pouco nutrida e com o regime militar ela foi cada vez mais sendo abandonada. Então a gente teve ali um investimento muito grande até JK
lá e depois a coisa só desandou. Vocês ficam se perguntando como é que eu fico sabendo de todas as notícias do mundo todo ou que fontes eu utilizo que eu sei que são confiáveis para poder me informar sobre o que tá acontecendo no mundo? Pois é, como estudante de Relações Internacionais, eu tive acesso a algumas fontes do mundo todo. E eu sou uma pessoa que gosta de ler as notícias na fonte. Eu gosto de ler as notícias no lugar onde elas estão acontecendo. E por isso, ao longo da minha faculdade, eu fui fazendo tipo um compiladão de 3 fontes de notícia por país de todos os países do mundo. Sim, dos mais de 200 países, porque eu sou maluca. E aí, pra cada país tem 3 fontes de notícia. Uma mais à direita, uma mais à esquerda, uma mais a centro. Pra alguns países eu escolhi uma pró-governo, uma contra o governo e uma mais neutrona. Enfim, e agora essa coletânea de notícias tá disponível pra vocês, galera. Vocês podem adquirir, vocês podem ir atrás das notícias vocês mesmos. Sempre que acontece alguma coisa, como que aconteceu no Nepal, ou no Reino Unido, ou na França, enfim, vocês podem ir atrás do que a mídia local tá falando sobre isso. É uma coisa muito interessante pra quem gosta de relações internacionais, quer saber o que tá acontecendo no mundo, pra vestibulandos que estão estudando atualidades, e ele já tá disponível pra todo mundo, tá? Pra adquirir. Foi uma coisa que deu muito trabalho, mas que eu acho que vale muito a pena. E é isso aí. Dívidas acumuladas pelos militares. Você já ouviu falar no milagre econômico? Isso aconteceu entre 68 e 73, onde o Brasil teve um crescimento espetacular, teve investimento pesado na nossa infraestrutura, teve muito desenvolvimento pra lá e pra cá, e que não sei o que lá. Só que esse milagre se deu porque os militares pegaram empréstimos. E não era qualquer empréstimo, eram empréstimos bilionários. E aí, essa dívida aqui, gente... Qualquer empréstimo. Era um empréstimo. Essa dívida aqui só foi ser solucionada no governo Lula. Então, a gente passou por 85, a gente passou por 17 anos até ser eleito uma pessoa que foi capaz de resolver isso aqui. A dívida externa do Brasil foi abissal, assim. Não à toa, a gente teve tantas questões econômicas depois disso. A gente teve tanta desvalorização da nossa moeda. A gente teve isso não foi o único motivo, mas com certeza não ajudou. E aí, com o estabelecimento, claro, do Plano Real pelo FHC e depois com as manobras de negociação do Lula, isso aqui foi resolvido. Mas demorou, viu? Empréstimos bilionários. E não foi só o Brasil que fez isso aqui não durante a ditadura militar. A Argentina também, Chile também. E essa galera, até hoje, a Argentina até hoje tá se afundando em dívida externa, entendeu? Com B de bananada. E nos anos 80 a conta chega e os militares começam a tirar dinheiro de tudo que é canto, inclusive da indústria, pra poder pagar o milagre deles. No ano que acabou a ditadura militar, a nossa inflação chegou num pico de 231%. Ei, que quadra legal da história. Outra coisa que contribuiu para a desindustrialização do Brasil nos anos 80. Vocês já entenderam que essa época aí não foi legal pro Brasil, né? Com a industrialização perdendo foco, o agronegócio começa a ocupar esse vácuo. Não só na economia, como também na política. É criada a Frente Parlamentar Agropecuária, que hoje é conhecida como a Bancada Ruralista, e são criadas leis que incentivam pânico, nojo, o agronegócio, como a Lei Candir, que a gente já falou aqui trocentas vezes. A Lei Candir fez com que o agronegócio ficasse isento de imposto na hora de exportar os seus produtos in natura. Ou seja, se você vende o limão, você não paga imposto. Mas se você vende a limonada, aí você paga. Deixou de incentivar a indústria. E qual que é o problema disso, galera? É que aí ninguém quer investir em indústria pra fazer limonada. Ninguém quer investir em indústria pra fazer massa de macarrão. Não, a pessoa prefere vender o trigo. Ninguém quer investir. Então, e aí, aqui que acontece? A gente tem uma falta de indústria pra esse tipo de coisa aqui. Itens que a gente chama de maior valor agregado, né? Que são vendidos mais caros. Porque você vende o número de limões suficientes pra fazer um copo de limonada por mais barato que você vende a limonada. Porque a pessoa não vai ter o trabalho de espremer o limão. Perfeito? Não investe em indústria, porque para exportar não vale a pena. E aqui começa a acontecer, não tem indústria aqui dentro do Brasil, nem pra gente, nem pra produzir a limonada pra gente. E aí o que acaba acontecendo? E isso acontece com muitos insumos brasileiros, né? A gente manda o limão pra fora do Brasil, pra ele ser espremido fora do Brasil, num lugar que tem investimento pra indústria, ele é espremido fora do Brasil e volta aqui pra dentro 3 vezes mais caro. Uma coisa que era pra ser 2 vezes mais caro, porque tem a questão do trabalho e do valor agregado,
volta 3 vezes mais caro, porque ainda tem tarifa, ainda tem imposto, ainda tem frete. Um exemplo disso é o café. O café é plantado e colhido aqui no Brasil para ser torrado e moído lá fora e voltar para cá com o triplo do preço, entendeu? Isso aqui é muito significativo. Você vende a limonada? Aí você paga. Deixou de incentivar a indústria e passou a incentivar os commodities, que é o que a gente é hoje, um grande exportador de commodity. O que é commodity, galera? Produtos de baixo valor agregado, esses produtos primários, entendeu? Então não é a gasolina, é o petróleo. Petróleo é uma commodity, é tirado ali direto da terra. O trigo é uma commodity, a soja é uma commodity. É aquela coisa que não tem nenhum trabalho, não tem nenhum valor agregado, entendeu? Qual que é o problema de commodities? Primeiro que eles são muito instáveis. A qualquer momento pode dar tanto uma merda interna quanto externa que varia o preço absurdo. Segundo que elas são muito baratas. Você tem que produzir um número astronômico para valer a pena. Exatamente por isso a gente tem tantos latifúndios no Brasil. Exatamente por isso tem gente até hoje querendo derrubar a floresta amazônica para poder plantar soja. Por quê? Porque quanto mais soja vende, porque a soja é uma commodity, ela é muito barata. Então, pra valer a pena, tem que vender pra caralho, tem que plantar pra caralho, entendeu? E aí, qual que é o problema disso? Que uma crise naquela commodity que você vende, como foi, por exemplo, a crise do petróleo na década de 70, que afundou a Venezuela, fode a sua economia. Porque se a sua economia tá toda baseada naquilo ali, que primeiro, é finito, segundo, é barato. Não, o petróleo, obviamente, não é barato, mas ele é mais barato do que o combustível tratado, né? Se toda a sua economia depende de uma coisa que é extremamente instável, que é barata, depende muito da oferta e demanda, a sua economia tá à mercê de uma crise a qualquer momento. A gente tem um estudante de economia aqui. Faça um canal de economia, por favor. Eu tô falando aqui de economia, eu espero que eu não esteja falando muita bosta. Isso é o básico de economia internacional, tá, gente? Que é o que a gente estuda na faculdade de RI. Mas é isso. Vai ser sempre um problema. E aí, num contexto, e você vai sempre depender do outro pro que tem mais valor agregado. Então, o Brasil, ele pode ter quanto petróleo for, ele pode ter quanta soja for, ele não faz nada com aquilo, não tem uma indústria desenvolvida o suficiente para fazer nada com aquilo. Então, se não for pelo outro, se outro país para de comprar do Brasil, fudeu. Entendeu? Porque a gente não tem indústria pra fazer a gente mesmo. Nem pra gente. Como é o caso, né? Do café em algumas instâncias. E aí, por isso que embargos econômicos, né? Sanções econômicas funcionam muito pra países como, por exemplo, a Venezuela. Porque a indústria deles não foi desenvolvida. Eles dependiam muito dessa questão das commodities. Quando teve a crise das commodities, eles perderam muito dinheiro. Eles criaram uma dívida externa gigantesca. Dependem do resto do mundo pra muita coisa. E aí, quando eles são embargados, eles se fodem. Entendeu? Aí vira um problema, né? Do que adianta fazer tanta transferência se não tem indústria pra receber essa tecnologia? Ué, então investe nisso! Quê? Você quer que eu invista na indústria? Literalmente, sim. Mas é que o agro, o agro não sei se vai gostar, sabe? Eles já lucram tanto todos os anos com commodity, eu não acho que é uma boa ideia. E nada desse dinheiro fica com você. Vamos lá, Bashi, tem que pensar nos seus setores estratégicos. Mas também investir na indústria sai muito caro e também demora. E você acha que a minha industrialização foi barata? Que aconteceu da noite pro dia? Você é país grande, tem que ter visão grande. Não basta a gente só ter transferência de tecnologia se não tem aonde a gente aplicar. É preciso que exista uma indústria nacional, mas a boa notícia é que isso aí tá voltando aos poucos. O atual governo, por exemplo, lançou a Nova Indústria Brasil e já investiu uma baita grana para reindustrializar o país. E um detalhe crucial é que um dos mecanismos centrais dessa nova indústria é a transferência de tecnologia. Então, show! E que também vai ser muito importante pra gente contratar os nossos próprios engenheiros, pelo amor de Deus. Tem um monte de engenheiro brasileiro que se forma aqui, não tem onde trabalhar e, sei lá, vai trabalhar na China, por exemplo. Isso é real, tá? A gente fica zoando que engenheiro vira Uber, que não sei o quê, mas realmente, gente, tem um problema no mercado brasileiro que, às vezes, a gente tem o profissional, mas não tem onde colocar ele, onde alocar. E, sabe, não tem o que ele aprender de novo pra poder, pelo menos aqui, né, aplicar em infraestrutura pra gente. E aí ele acaba saindo ou acaba indo fazendo outras coisas, enfim. E uma outra coisa que o Diego Pautasso levantou pra mim foi: o Brasil tem capacidade para absorver essas tecnologias? E a resposta é sim.
em alguns setores. Tem uns aí que tem que melhorar um pouquinho. No nosso setor ferroviário... Foi o que eu falei no início do vídeo, vocês lembram, né? Mesmo estando estagnado, a base ainda existe. E nós temos hoje empresas como a Marco Polo. Na agricultura nem se fala, né? A gente tem a Embrapa, temos universidades especializadas, então nós temos sim um campo muito vasto para receber mais tecnologia agrícola. Até no campo nuclear, nós temos Angra 1, Angra 2... Angra 3. Temos nomes importantes como o Almirante Otton, que é o pai do programa nuclear brasileiro. Então, assim, até pra isso a gente tem espaço. Mas tem outras áreas que a gente tem que criar capacidade. Por exemplo, o Brasil hoje tem uma das maiores reservas de terras raras do mundo e nós não sabemos como processar. Ainda. Mas ainda assim, com tudo isso que a gente falou, que é show de bola, ainda existem as problemáticas. Eu só não deixo o Trump ficar sabendo disso, pelo amor de Deus. Essa nova indústria Brasil, ela é uma política pública de governo. Isso quer dizer que o próximo governo que vier e não for o atual, ele pode, num estalar de dedos, acabar com todo o programa. Nós termos um futuro presidente que seja mais ligado ao agronegócio e queira manter essa coisa do agroexportador, não é uma coisa impossível não, tá, gente? E eu não tô falando aqui pra gente eleger... Já falei aqui sobre isso em alguns vídeos, né? Tem algumas coisas que elas são políticas de governo e deveriam ser políticas de Estado. Por que que a China, ela teve um crescimento tão grande, tão rápido, em coisas que normalmente para outros países demorariam muito? Porque houve uma continuidade no governo. Então houve uma continuidade, pode ter todas as ressalvas com relação a essa continuidade de governo da China que você quiser. Mas isso é fato. Eles tiveram uma continuidade no governo e isso permitiu que as políticas fossem tratadas como políticas de Estado, ou seja, políticas do país China e não do partido tal ou do presidente tal ou do... Entendeu? Elas são tratadas como políticas de Estado e não políticas de governo, porque governo muda, gente. Se a política for uma política de governo, ela tá frágil e ela tá sujeita a mudanças e a acabar, né? A gente viu isso até o Bolsa Família, o Bolsonaro acabou quando ele subiu no governo. Então, é isso, tá? O Lula e o PT de novo, e de novo, e de novo, até porque o Lula também já tá bem bobozinho assim, então, né? O que deveria ser feito seria a criação de formas para manter uma continuidade política. E aí as soluções poderiam ser, sei lá, elevar essa política pública de governo para uma política de Estado, ou uma reforma industrial, ou, sei lá, outras maneiras. E não só isso, Bashi, tem que aprender a negociar. Mas não tem ninguém que saiba negociar melhor do que eu. Então vamos testar. Olá, Bashi, estava pensando em fabricar meus trenzinhos no seu país. Tá bom. Quer dizer, tá bom? Contanto que siga as minhas exigências. Ai, eles aprendem tão rápido. E pra finalizar esse vídeo, um tópico importante. O Brasil tem que saber negociar, tem que saber exigir aquilo que for estratégico muito mais do que for lucrativo. Existe uma diferença porque, pô, se a gente for falar de lucrativo, o Brasil pode vender a Amazônia inteira e ficar rico. Só que isso não nos dá nenhuma autonomia, muito pelo contrário. A gente acaba virando o estratégico de outros países. Um caso real, por exemplo, foi o que aconteceu na Bacia de Santos. Em 2022, o governo anterior foi lá e vendeu uma parte da Bacia de Santos para BP Petroleum do Reino Unido para que eles explorassem aquele petróleo dali. E agora os caras fizeram a maior descoberta de petróleo da história e vai ficar só para eles. Compensou? E é de novo aquela mesma lógica neoliberal. Nós vamos nos vender totalmente, mas isso vai deixar uma meia dúzia de empresário multibilionário. Que legal. A visão de um Brasil estratégico é dizer, eu não quero apenas ficar produzindo carros estrangeiros aqui. Eu quero aprender e fabricar os meus carros nacionais também, meu filho, pelo amor de Deus. O Brasil é um dos países que mais se fabrica carro no planeta e nós não temos uma marca genuinamente nacional. Que saudade da Gurgel. E nós temos barganha para negociar tudo isso. Pô, o Brasil tem um mercado consumidor de 212 milhões de pessoas. Vai produzir aqui? Vai seguir as nossas exigências. E o que o Brasil tem que focar, na minha opinião, é isso aqui. Exigir transferência de tecnologia como condição para o acesso ao mercado brasileiro. Joint ventures, que são quando empresas estrangeiras são obrigadas a fazer negócio com empresas nacionais. Investimento público constante. Pô, encomendar trens nacionais. Uma forma de você criar uma cadeia de produção industrial sem ficar
tá precisando do investimento que vem de fora, meu Deus. Capacidade de profissionais. E dentro do investimento privado, né? Que é o que tá acontecendo aqui em São Paulo, por exemplo. Tudo tá tendo que ser privatizado porque o investimento público não vai pra isso. Então, a Sabesp foi privatizada, as linhas de trem estão sendo privatizadas, e isso tudo se deve a uma falta de investimento público e de preocupação com o que é público, né? Mas tanto especializados quanto técnicos, e garantir a continuidade. Reindustrialização é um processo de décadas e não de mandatos. Tudo isso tem que sobreviver às mudanças políticas. Se fizesse uma revolução, não teria com que se preocupar. Mas enfim, acabou o vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, o que você achou, o que você acha que deveria acontecer nesse Brasil. Qualquer crítica também é sempre muito bem-vinda, até porque ela sempre deixa esse conteúdo cada vez mais lapidado. Então, tamo junto. Tem muito assunto. Pedro, eu tenho uma crítica. A gente não fez uma collab ainda. Feio.